pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui, prazer, me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos resolver mais questões de concurso da área de engenharia civil. Então, se você está tendo dificuldade de encontrar material sobre esse tipo de assunto, assista o nosso vídeo até o final, que tenho certeza que vocês vão se surpreender com o quanto vocês vão aprender até o final da aula, tudo bem? Então vamos lá. Olha, esse é um exercício de orçamentação que cai muito na banca CESP. São exercícios muito comuns nessa banca. O que nós temos aqui? Nós temos primeiramente uma composição analítica. Nós temos aqui a composição analítica e aqui nós temos todos os insumos necessários para a produção de 1 metro cúbico de um concreto com FCK de 135 megapascal. Ele está falando quanto de pedreiro, servente, areia, cimento, pedra britrada 2, pedra tipo 1, vibrador, dimensão e betoneira. Ele te deu todas as composições, a unidade, o coeficiente, o preço unitário e o total de preço por insumo e o total de preço para a produção de 1 metro cúbico de concreto. Ou seja, você gasta R$ 299,65 para produzir 1 metro cúbico de concreto com 135 megapascal. No sonho do CESP, né? Quem dera a gente conseguisse, com esse valor, fazer 1 metro cúbico de concreto com essa resistência. Mas vamos lá. O que a CESP nos diz agora? Ela fala o seguinte: nós vamos ter, a tabela mostra a composição de custo unitário, como eu já falei, de um concreto com FCK de 135 megapascal. Considerando que serão utilizadas 2 equipes, cada uma delas compostas por um pedreiro e 5 serventes, então são 2 equipes, e cada equipe tem um pedreiro e 5 serventes, serão na verdade 2 pedreiros e 10 serventes, para executar 200 metros cúbicos desse concreto, com produtividade e consumo de insumos compatíveis com a composição apresentada. De acordo com isso, julgue o item subsequente. O que o item subsequente nos diz? Ele fala o seguinte: caso as equipes produzam o concreto mais rapidamente que o esperado, o coeficiente oriundo da apropriação do serviço será maior que o da composição de custo unitário, acarretando o aumento do custo real. Quando a gente vê uma questão dessa, muitas vezes a nossa principal dúvida é entender o que está sendo dito. É basicamente o seguinte: quando você tem uma composição de custos, essa composição de custos te dá esse coeficiente. E esse coeficiente você vai utilizar para determinar quanto que você vai gastar na totalidade. Então, por exemplo, o pedreiro. Aqui tá falando que o pedreiro leva 2 horas para fazer 1 metro cúbico. E aqui o servente leva 1 hora para fazer 1 metro cúbico de concreto. 10 horas, desculpa. Então, o que significa isso? Significa que se esse é o coeficiente do pedreiro, qual que vai ser a produtividade do pedreiro? O inverso disso. Ele produz 1 metro quadrado de concreto usando 2 horas. E aqui o servente, a produtividade ele produz 1 metro cúbico de concreto em 10 horas. Perfeito? Perfeito. Então, o que acontece, pessoal? A produtividade de uma pessoa, de um funcionário, é o inverso desse índice que está nessa tabela de composição. Então, vamos pensar. Se você vai produzir o concreto mais rapidamente que o esperado, o coeficiente oriundo da apropriação do serviço será maior que o da composição de custo unitário. Então, vamos pensar. Aqui, eu estou levando 2 horas para fazer 1 metro cúbico de concreto. Se eu vou conseguir fazer esse concreto mais rápido, vamos imaginar que por fazer mais rápido, agora eu vou levar 1 hora e meia para produzir 1 metro cúbico de concreto. Então, olha,
eu fiz uma produção mais rápida, o que aconteceu com o nosso coeficiente? Diminuiu. O coeficiente diminuiu, então aqui a gente tem um erro. Caso as equipes produzam o concreto mais rapidamente que o esperado, o coeficiente oriundo da apropriação do serviço será maior, não será menor. Será menor do que o da composição do custo unitário, acarretando o aumento do custo real. Não. Se você vai levar menos tempo para fazer a mesma coisa, e considerando que você vai trabalhar, que você paga esses seus funcionários por hora trabalhada, caso eles sejam horistas, se você vai levar menos horas, você vai economizar. Você vai diminuir seu custo com mão de obra. Perfeito? Perfeito. Então, basicamente, o que você aprendeu com essa questão? Você aprendeu com essa questão que a produtividade de um funcionário é o inverso do índice dele. Então, se eu diminuir o índice, porque eu diminuí o tempo necessário para fazer o concreto, se eu diminuo o índice, significa que eu aumentei a produtividade, porque são grandezas inversas. Se eu aumento a produtividade, eu estou diminuindo o tempo total de execução e, consequentemente, estou diminuindo o custo com mão de obra de horista. Perfeito? Perfeito. Vamos agora para o próximo item. Para o próximo item dessa questão. O próximo item diz o seguinte: quanto maior for o coeficiente do pedreiro e servente, maior será a produtividade. É isso, pessoal? Não. Olha aqui. A produtividade é o inverso do coeficiente, do índice. Então, se eu aumento o índice, eu diminuo a produtividade. Se eu aumento a produtividade, o índice diminui. Então, essa parte aqui tá errada, porque não são grandezas diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Perfeito? Perfeito. Então, essa aqui também tá errada. Essa aqui tá errada. E essa aqui tava... caso a equipe produza concreto mais rapidamente que o esperado, o coeficiente oriundo da apropriação do serviço será maior. Não, será menor. Errado. Então é isso, nós temos 2 gabaritos errados. Então era isso que eu tinha para falar hoje. E na próxima aula a gente continua resolvendo questões dessa prova. Tchau, tchau e até a próxima aula.